Boa noite a todos que estão participando. Muito obrigado por sua companhia neste segundo dia que nós estamos fazendo com o intuito de fazer esta série com 9 episódios. É como uma novena de formações que para nos ajudar a aprofundar um pouco mais aí na história das aparições de Nossa Senhora, nas aparições de Nossa Senhora de Fátima, né? Então quero convidar você a participar conosco. Preste bastante atenção, se quiser pegar uma caneta, anotar as coisas. É uma pequena formação que nós vamos aqui ter e depois rezarmos também na intenção desta novena que nós estamos fazendo. Convido você já para iniciarmos esta formação. Antes de qualquer coisa, vamos iniciar com a nossa oração, aquilo que é necessário, né? Tudo que nós fazemos, tudo aquilo que nós iniciamos, fazemos com a nossa oração. Então convido você a rezar com o Padre. Feche seus olhos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Santíssima Virgem Maria, nós te entregamos a nossa vida e te pedimos de maneira muito especial a graça da pureza do nosso coração. Te pedimos, ó Virgem Maria, a graça de nos impulsionar numa santidade de vida, assim como a Senhora clamou aos pastorinhos de Fátima, também a seguirem o caminho da penitência, da oração, buscando sempre a santidade. Também nós te pedimos, ó Virgem Maria, esta graça para nós. Dá-nos a graça de uma grande pureza. Pureza esta que nos leva a sermos santos, sermos totalmente teus. Nós te pedimos, ó Virgem, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Vamos então para a nossa pequena formação. E antes de iniciarmos esta formação também, quero lembrar a você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, vá lá, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações, curta e compartilhe este vídeo, esta série de formações para todos aqueles que você quiser, né? Para nós é uma grande alegria poder ajudar na evangelização. Enfim, hoje a nossa novena, ela fala sobre a santidade. Nossa Senhora como via de santidade. E aqui quero falar de uma grande via de santidade, a graça da pureza. Lembrar um pouco da história dos pastorinhos, né? Nos relatos que envolvem a aparição, Nossa Senhora, ela pede para que os pastorinhos sofram. Era para ser segredo, né? Todas as vezes que Nossa Senhora aparece, principalmente, vamos colocar aqui a primeira vez, Nossa Senhora aparece a primeira vez aos pastorinhos, ela pede um segredo, né? Ela pede para que não contassem nada a ninguém. Só que Jacinta, ela estava muito encantada com a Bela Senhora, ela não aguentava. Do caminho da Cova da Iria até a sua casa, ela sempre falava, sempre comunicava, como é linda, como é bela aquela senhora, como é bela a senhora, como é bela a senhora que nós vimos, que bela senhora. E ela sempre ia falando, ia repetindo, porque ela ficou encantada, ela ficou extasiada, imagina, né? Ela viu a Virgem Maria, a beleza ressaltada nos olhos daquela menina, talvez ela nunca tinha visto, aliás, nunca viu coisa mais bela na tua vida. Uma criança ficou totalmente encantada. E ela repetia, e Lúcia, preocupada, né, para que ela não propagasse a história toda, não propagasse a aparição. Então Lúcia, ela afirmou, ela pediu várias e várias vezes, por favor, não conte nada a ninguém. Por favor, não conte nada a seus pais. Por favor, não conte nada a ninguém. E Jacinta, né? Não, eu não vou contar nada, fique tranquilo. Depois ela dava alguns passos. Ai, que bela senhora. Mas depois ela falava, não, eu não vou contar nada, fique descansada. Quando Jacinta chegou, Jacinta e Francisco eram irmãos, né? E chegaram em casa, Francisco não falou um A. Francisco ficou mudo, né? Um pouco mais velho que Jacinta,
um ano mais velho que Jacinta, ficou mudo, não falou nada, obediente. Agora a Jacinta, tão encantada, a primeira coisa que ela fez quando ela viu a sua mãe: mãe, nós vimos uma bela senhora na cova da Iria. E assim, a mãe dela, no primeiro momento, a mãe dela não levou muito em consideração. Aí na hora da janta, estava lá todo mundo jantando, a família jantando, o pai, a mãe, o Francisco e a Jacinta estavam jantando. E então a mãe falou, né, achando que era coisa de criança: fale-me um pouco do que aconteceu, do que vocês viram na cova da Iria. Então Francisco, olhando para ela, deu aquela cara de espanto, e Jacinta, ela não titubeou e começou a falar tudo. Falou tudo o que aconteceu, quem viu. E na hora que o pai escutou, tão interessante, que a reação destes foi, né, de surpresa, mas de uma surpresa alegre. O pai de Francisco e de Jacinta, na mesma hora que ele escutou, ele colocou um ponto final: eu acredito e ponto. Isso aconteceu e ponto, eu acredito mesmo. Ele teve fé quando tudo isso aconteceu, quando ele ficou sabendo. Agora, depois disso, eles foram contar para a Lúcia, né? No dia seguinte, eles foram contar para a Lúcia. Contar para a Lúcia que Jacinta havia contado tudo para os seus pais. E no coração de Lúcia, logo bateu uma forte angústia, um sentimento de que ela sofreria, e sofreria muito. E no mesmo instante que a voz, esse sentimento ecoava dentro de Lúcia, ela também lembrava da voz de Nossa Senhora dizendo para ela: tereis que sofrer muito, mas a graça de Deus será o vosso consolo, que é o que a confortava. Mas Lúcia falou: não conte mais nada a ninguém. Mas aí as pessoas começaram a ficar sabendo, e aí eu creio que a notícia começou a se espalhar, talvez pela boca do pai, né, e da mãe de Jacinta e de Francisco, porque eles acreditaram, né, e talvez eles contaram. E a notícia começou a se espalhar, e entre uma aparição e outra, Nossa Senhora pede para que eles apareçam todo dia 13 do mês. Uma aparição e outra, um mês de diferença. Então, neste um mês, muitas pessoas ficaram sabendo e vinham querer saber o que estava acontecendo. As pessoas começaram a chegar principalmente na casa de Lúcia. Uns eram devotos, outros para acusar a mãe porque ela era culpada dessas loucuras. E a mãe de Lúcia, a reação da mãe de Lúcia não foi acreditar. Ela começou quando chegavam as pessoas na casa da Lúcia, ela começou a falar: não, é coisa de criança, essas crianças estão ficando doidas, é coisa de criança, para com isso. Não. E pedia insistentemente para que Lúcia desmentisse. Lúcia, desminta tudo isso, fale que é mentira e dê um ponto final nessa história. Pelo amor de Deus, não vê o quanto eu estou sofrendo. E começaram a acusar a mãe. E Lúcia ficou silenciosa. Lúcia, quanto a Lúcia, nada falava. Chegava momentos até que a mãe de Lúcia batia na Lúcia para descontar as provocações que ela recebia. Então a mãe dela batia nela. Então Lúcia apanhava por causa das aparições. Veja que o contexto aí, né? A diferença dos pais, né, de Jacinta e Francisco e os pais de Lúcia. Tanto que o pai de Lúcia, conta-se, né, no relato, que o pai de Lúcia não voltava para casa enquanto tinha gente na porta dele. Ele só voltava quando ele tinha certeza que não teria ninguém em casa, porque ele não queria escutar problemas, né? Lúcia era tida, na sua infância, como ela era mais nova, era tida como a rainha da casa. Ela tratada como a rainha, toda mimada, mimada não no sentido que ela era a mimada, mas todos a mimavam, né? Gostavam de ali tratá-la como a rainha da casa, né? E desde criança Lúcia aprendeu com os pais eram muito devotos, muito católicos, né? Então desde criança Lúcia aprendeu a fé, aprendeu a caridade com os pobres. Ela aprendeu a costurar. Quando ela aprendeu a costurar, então ela sempre fazia roupas para aqueles que precisavam também com a sua costura. Sempre quando ela fazia algo para alguém, ela fazia também com as sobras algo para aqueles que precisavam. Então ela sempre fazia.
né? Ela sempre foi exercitada na caridade com doação de alimentos, sempre a mãe dela sempre tinha um prato de comida para aqueles que passavam na rua, né? Enfim, Lúcia ali, ela começou a sofrer, já não tratavam mais ela como rainha, né? Ela estava sendo provocada e provocada pela sua própria mãe. Perdão. Chegando no dia 13 de junho, né? Primeiro dia 13 de maio, chegando no dia 13 de junho, dia 13 de junho era a festa de Santo Antônio. A festa de Santo Antônio, lá para aquele povoado naquela época, primeiro, estamos falando de Portugal. Santo Antônio, embora ele tenha morrido na Itália, Santo Antônio era português, tá certo? Então, era um santo bastante importante para Portugal. E essa festa de Santo Antônio de Pádua, ela movimentava muitas crianças ali. As crianças, elas ficavam contentes, era um meio das crianças brincarem e tal. Enfim, então, muito dificilmente as crianças deixavam a festa junina, né, a festa de Santo Antônio. Muito dificilmente elas deixavam a festa de Santo Antônio para fazer outra coisa. Porque ali era um ambiente delas, era uma festa própria para elas. Então a mãe provocava: eu quero ver se você tem coragem de deixar a festa de Santo Antônio para ir ver essa tal senhora. A mãe provocava Lúcia. E no dia de Santo Antônio, chegou o dia de Santo Antônio e ela foi à cova da Iria mais uma vez. E aí já não foi sozinha com Jacinta e Francisco, mas aí já tinha um pequeno povo que já a acompanhava, porque quando chegava o dia 13, chegava perto do dia 13, as pessoas já começavam a querer ver Lúcia, Jacinta, Francisco, para saber o que ia acontecer e fazer uma procissão até a cova da Iria, né? E eles as 3 crianças deixaram toda a diversão de criança para ir à cova da Iria. E após a segunda aparição, as coisas começaram a piorar cada vez mais na vida de Lúcia. A mãe começou a apertar o cerco, começou a forçá-la mais, e tanto que ela conversou com o pároco, e o pároco queria então interrogá-la, queria tirar isso à prova logo. E chegando lá na frente, e a mãe, né, agora eu quero que você conte a verdade para o pároco e eu quero que ele te convença que isto tudo é uma mentirada. Imagina a cabeça de Lúcia. Então, ela estava toda atordoada com o que ia acontecer, toda aflita com aquilo que ia acontecer, foi até a casa do pároco, chegou na casa do pároco, né, e o pároco começou a fazer, ele não foi, conta a Lúcia que ele não foi nem um pouco grosso, atendeu super bem e fez várias perguntas e muito minuciosas. E ela respondeu todas com clareza. Mas mesmo assim, ele não ficou satisfeito. E a última frase do pároco, né, de Lúcia foi esta: tome cuidado, porque me parece que pode também ser coisa do diabo. E isto ecoou na vida de Lúcia. Neste mês até o dia 13 de julho, isso ficou ecoando na cabeça de Lúcia. E Lúcia tentou desistir. Lúcia não queria mais. É coisa do diabo, não acredito, porque um padre falou. Olha a importância da voz de um padre, né? Um padre falou para Lúcia. Um padre falou, pode ser coisa do diabo. E então Lúcia, toda preocupada, ela já tinha avisado: eu não vou mais. Às vezes deixava um pouco, ela desanimava um pouco nas suas penitências, desanimava um pouco na sua vida de oração, desanimava um pouco. Ela ficou realmente atordoada. Ela pensava que podia ser realmente coisa do diabo. E ela não queria mais ir. Eu não vou. E nisso, Jacinta, pequenininha, a menor de todas, muito invocada, dizendo: se você não vai cá, eu estarei lá neste dia. Ela dizendo para Lúcia: eu estarei lá, nós aqui vamos, nós iremos. Imagine. Mas Jacinta e Francisco muito chateados, porque Lúcia começou a se afastar deles
começou a tentar se isolar porque ela não queria, ela chorava e não queria ficar com eles, não queria participar com eles, não queria conversar. E os dois rezavam insistentemente por sua prima. Olha que interessante, essas duas crianças, Jacinta e Francisco, quando iriam falar com ela, ela se sentia resistente, né? Tem interessante no episódio, Lúcia, quando falou para Jacinta que o padre disse que poderia ser do diabo, Jacinta logo disse: diabo que nada, porque o diabo é horrível. Aquela Bela que nós vimos é muito linda. O diabo não pode ser lindo como esta Bela, como aquela bela senhora. Não é o diabo. Então Jacinta afirmava com muita força, com muita frequência. Afirmava para Lúcia. E nada dobrava o pensamento de Lúcia. Nada dobrava o pensamento de Lúcia. Até que eles rezavam. As penitências de Francisco e de Jacinta eram para Lúcia. Eles começavam a rezar e se penitenciar mais para que Lúcia acreditasse. Estes são os verdadeiros amigos. Eles começavam a se penitenciar e a rezar muito para que Lúcia acreditasse, voltasse a crer. E Lúcia não deixava as orações, mas estava muito atordoada. Estava muito atordoada. E a palavra final dela era essa: não irei. Se caso vocês forem, falem com a senhora que ela não foi, porque ela achou que poderia ser o diabo. Esta era a última palavra de Lúcia. Chegando no dia 13 de julho, então algo estremeceu no coração de Lúcia, mas estremeceu de maneira tão forte, que Lúcia não aguentou e disse, levantou da cama: eu vou. Passou na casa dos primos, pensando que os primos talvez já tivessem ido. Quando chegou lá, estavam os dois de joelhos na cama rezando por sua prima Lúcia. Estavam lá os dois rezando e chorando. E a Lúcia chega no quarto e diz: vocês não vão? Vocês não iriam? Vocês não iam para a cova da Iria? Sem ti nós não vamos. Então vamos, porque eu vou. Os dois alegres levantaram e foram os três, mais uma vez, para a cova da Iria. Vejam, a virtude aqui que fez com que estes três, principalmente aqui nesse contexto, Jacinta e Francisco, a virtude que os fez perseverar foi a pureza de coração. Nossa Senhora convidava os três, né, assim como a todos nós, a humanidade, Nossa Senhora convidava a uma pureza, a uma santidade de vida. Eles eram puros, eles haviam alcançado esta grande graça de Deus, a graça de serem puros. E isto era o suficiente para que eles não desistissem. Muitas pessoas acham que a pureza é uma grande bobeira. Muitas pessoas colocam a pureza como uma coisa boba. Tratam a pureza, rebaixam a pureza. Ele é bobinho, né, quando vai se referir a uma pessoa que é pura. Ele é bobinho ainda, ele não entende muito. Né? Trocam a palavra pureza por ingenuidade. Né? É muito ingênuo, é bobinho, né? Ele não sabe muito. Não, algumas pessoas ensinam até que é necessário você viver algumas maldades e ensinam a ter algumas maldades para os filhos, né? Para que eles não sejam enganados. Vamos ensinar algumas maldades para que meus filhos não sejam enganados, porque o mundo está fácil. E querem ensinar algumas maldades. Como se ser puro fosse uma coisa ruim. Olha, vejam a inversão de valores, como se a pureza fosse uma coisa ruim. Vejam que o compêndio de teologia ascética e mística, este livro, e se você quiser procurar e comprar, é um livro bastante grande. Se você quiser comprar procurar e comprar, ele é muito importante. Ele trata de muitas coisas relacionadas à nossa vida de oração, à nossa vida de ascética, exercícios para a vida cristã, para estabelecer uma firme decisão na nossa vida, enfim. E o compêndio de teologia, ele nos ensina
que a pureza do coração nos leva a um desprendimento de tudo quanto nos poderia levar ao pecado, o horror a qualquer falta, mesmo que estas faltas sejam veniais, cometidas de propósito, e até mesmo uma aversão total à resistência à graça de Deus. Essa pureza, a pureza de coração, ela vai como que purificando a alma, ela vai aperfeiçoando na pessoa as virtudes e vai fazendo que as pessoas aceitem, a pessoa que pratica a pureza, a pessoa pura, vai fazendo com que ela aceite com muito mais facilidade as cruzes da vida e começa a se unir a Cristo perfeitamente, unir a Deus totalmente. É uma união completa. O puro se une completamente a Deus. Se pegarmos aquilo que nosso Senhor diz nas bem-aventuranças lá em São Mateus, o Senhor diz, ele fala de tantas bem-aventuranças, mas a mais forte de todas: bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O Senhor afirma de forma categórica a todos aqueles que buscam tal virtude: a pureza de coração é, segundo o nosso Senhor Jesus Cristo, a condição para ver a face de Deus. Não é o padre que está falando, vejam. Jesus está falando assim: se você não for puro, você não vai ver a Deus. Se você não for puro, você não vai ver a Deus. Não entra no céu quem não for puro de coração. É disso que o Senhor está falando. A pureza é a condição necessária para ser santo. Seja puro, porque a pureza, busque a pureza, porque a pureza é condição para entrar no céu. Aqui quero discorrer um pouco mais sobre a pureza, para nós entendermos. A pureza dentro de nós, ela age em 3 áreas. Ela age na caridade, a pureza age na castidade e a pureza age no amor à verdade. Mais ou menos assim, o batismo dá graça para todos nós que somos batizados, dá a graça da purificação de todos os pecados. Mas após o batismo, a luta continua. E nós precisamos lutar contra as vontades desordenadas que nos fazem perder esta graça que nós recebemos no batismo. A pureza de coração, agindo na caridade, na castidade, no amor à verdade, a pureza de coração purifica o nosso coração nessa luta, para que escolhamos viver bem a castidade, a retidão das intenções, a retidão do julgar, no agir. A pureza purifica a nossa vontade para querermos mais a Deus. Segundo a igreja, segundo aquilo que a igreja nos ensina, a pureza, ela nos exige pudor. Quando nós dizemos que a pessoa é pura, dizemos que ela é pura e observamos isso através da virtude do pudor. O pudor é aquela virtude que preserva a intimidade da pessoa. Preserva a intimidade da pessoa, recusa a mostrar aquilo que deveria ficar escondido. Evita os olhares pecaminosos, evita as faltas, evita olhar as coisas com maldade, com malícia, evita julgar a dignidade das pessoas. O pudor, ele nos protege, né? O pudor, ele nos protege, ele protege o mistério que nos envolve, o mistério que envolve a pessoa humana, envolve cada pessoa. O pudor nos protege. O pudor, ele sempre convida a pessoa à paciência. O pudor, ele sempre convida a pessoa à moderação na relação amorosa. O pudor, ele inspira a forma de se vestir, mantém o silêncio mediante o risco de cair na curiosidade. Perdemos o pudor com as nossas vãs curiosidades, querer saber demais das coisas, falar demais. A pessoa pura de coração é silenciosa,
Precisamos exercitar cada vez mais a virtude, a graça da pureza. Precisamos pedir um coração puro. Senhor, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração igual ao vosso, coração puro. Precisamos pedir ao Senhor a graça da pureza. A pureza te torna um homem discreto. A pureza te torna um homem discreto, uma mulher discreta. A pureza te faz alcançar a santidade, te faz ver a Deus. E aqui, se você não é impelido a buscar a pureza, vejam, se você é puro, você carregará a certeza, a marca da certeza de que você vai ver a Deus. Se só isto não é um motivo para buscarmos a pureza, então convido você a buscar realmente um padre o mais rápido possível, porque você não quer ver a Deus. Quando nós morrermos, se nós não morrermos com a pureza necessária para entrar no céu, vamos passar ainda um tempinho no purgatório, purificando a nossa vida, porque só entra no céu quem for puro. Precisamos pedir a graça da pureza. Como é necessário o homem pedir a graça da pureza de coração. Como é necessário. Veja que belo esses 3 pastorinhos, como eles eram puros. Em nada escondiam a verdade. De todas as formas, Lúcia ela poderia ter escondido tudo, ela poderia ter mentido e ter resolvido este problema. Mas ela não, ela tinha um amor à verdade. Tinha um amor a Deus que habitava nela. Tinha um amor a Deus que habitava no interior do seu coração. Deus habita o teu interior. Todas as vezes que nós pecamos contra a pureza, a mentira pode ser colocada também como um pecado contra a pureza, porque você deixa de amar a verdade, você deixa de ser puro. Não, você começa a ser mentiroso, começa a ser ali falso, não é mais puro, não é mais você, é outro. Coloca uma máscara, se coloca uma máscara, a máscara da mentira, a máscara de outra pessoa. Peça a graça de ser pura, nosso Senhor, puro como Nossa Senhora pede a esses 3 pastorinhos. Puro como esses 3 pastorinhos foram, se colocaram como pequenas crianças. Se coloque como criança também, se coloque nas mãos deste Senhor que te quer, que te deseja e que te ama. Peça essa graça hoje da pureza de coração. Nossa Senhora, nós temos um título de Nossa Senhora, Virgem toda pulcra, toda pura, puríssima, puríssima Virgem Maria, Mãe da pureza. Peça a Nossa Senhora, nós precisamos de homens puros, homens que amem a verdade acima de tudo, homens que amem a Deus acima de tudo. Precisamos de homens puros, homens que amem o amor acima de qualquer coisa, que amem a Deus acima de qualquer coisa. Precisamos de pessoas puras, precisamos de pessoas verdadeiras, precisamos, pessoas que não negam aquilo que são diante de Deus. Nós precisamos. Hoje o mundo carece de pureza, o mundo carece de pessoas verdadeiras. Hoje em dia, se você fala alguma verdade muito estampada, é capaz que você seja criticado. Fala qualquer verdade. É lógico que deve ser falado com caridade, porque faz parte da pureza você ser caridoso também. Mas é interessante quando você fala alguma verdade, você é capaz que você seja criticado, seja deixado de lado, você é julgado. Você não pode falar nada, você é julgado por aquilo que você diz. Você é julgado por aquilo que você diz. Se não concorda comigo, se seu pensamento não concorda comigo, eu vou te acusar. Vamos pedir a graça da pureza para que todos nós buscamos a verdade e somente a verdade, que tenhamos um amor para esta verdade, que possamos ser castos, expressar o amor de Deus que habita em nós, e que possamos ser caridosos. Expressando amor, podemos chegar a todos que necessitam deste amor. Que Nossa Senhora nos
ajude a cada vez mais a alcançar a pureza. Vamos pedir esta graça a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, ó Deus, cujo unigênito, com sua vida, morte e ressurreição, nos mereceu o prêmio da salvação eterna. Nós o suplicamos que nos conceda que, meditando os mistérios do Santíssimo Rosário e da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora de Fátima, imitemos os teus exemplos que nos ensina e alcancemos o prêmio que nos prometem. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Fátima, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus lhe abençoe. Uma boa noite.